Bom dia, galerinha, aqui é o professor Marcelo. Na aula passada nós iniciamos o conteúdo de notação científica e naquela aula nós aprendemos como escrever números muito grandes ou muito pequenos na forma de notação científica. Isso é necessário em física e em outras ciências porque, em geral, nós vamos trabalhar situações que eu vou ter que representar quantidades usando números muito grandes ou muito pequenos, em física, em química, em matemática, em biologia e nas demais ciências. Então, toda vez que houver necessidade de representar uma quantidade, e essa quantidade tem um número muito grande ou vai ter um número muito pequeno, a forma mais fácil de trabalhar com essa quantidade é escrevê-la na forma de notação científica. Foi o que a gente aprendeu na aula passada. Nessa aula nós vamos trabalhar as operações matemáticas com números escritos na forma de notação científica. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Escrever os números na forma de notação científica. Nós vamos ter esses números na forma decimal comum, nós vamos escrevê-los na forma de notação científica e fazer as operações, iniciando, logicamente, pela operação de adição, que é a operação de soma, né? Que é a operação que a gente inicia o trabalho com números. Então vamos aqui a operação de adição. Imagine que nós tenhamos dois números. Vamos lá. Aqui o primeiro número aqui, que é o 152, aí 1000, milhões, bilhões, trilhões. Então eu tenho esse número, que é 152 trilhões. E tem um outro número, que é o 326 mil, milhões, bilhões. Então imagine que nós tenhamos esses dois números, né? Esse e esse, e que nós queremos escrever esses dois números na forma de notação científica, realizar a soma deles na notação científica e expressar esse resultado na forma de notação científica. Então, imagine que a gente quer saber quanto é que dá o resultado da soma desses dois números, né? Ou seja, quanto é que dá esse valor, por exemplo, 152 mais 326. Imagine que a gente quer saber quanto é que é esse valor. Para isso, primeiro a gente vai ter que escrever esses dois números na forma de notação científica e realizar a operação de adição. Bom, a gente viu que esse primeiro número aqui, a vírgula nesse primeiro número vai estar aqui. Ela vai estar aqui, ó, a vírgula desse número. Para escrever em notação científica, eu desloco essa vírgula aqui, ó, para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E eu paro a vírgula aqui, eu estaciono a vírgula aqui entre o 1 e o 2. Eu estaciono a vírgula aí. Eu vou trazer aqui para baixo para a gente escrevê-lo. Aí a gente vai, a vírgula parou entre o 1 e o 2, então eu vou reescrever o número. Então fica 1,52 vezes 10. Eu tenho que colocar um valor de expoente aqui no 10. E como eu desloquei aqui a vírgula para esquerda, o meu expoente ele é positivo. O valor do expoente é o número de casas que eu desloquei a vírgula até ela ficar entre o 1 e o 5. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Então,
mais 14. Então, aquele número que é 152 trilhões, agora ele está escrito na forma de notação científica. Ou, né, como na matemática, um número positivo, em geral, eu não preciso colocar um sinal para dizer que o número é positivo, isso está implícito, né? Eu posso reescrever assim. Só. Pronto. Então tá aqui o nosso primeiro número escrito aqui na forma de notação científica. Eu vou agora reescrever o segundo número que a gente tem para realizar essa soma, né? Eu vou escrever esse segundo número aqui. Eu vou escrever esse segundo número agora, que é o 326, né? Vamos lá. A mesma historinha, a vírgula dele está aqui. A gente desloga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A vírgula para aqui, entre o 3 e o 2. E eu reescrevo o número 3,26 vezes 10. Deslocamos a vírgula para a esquerda, o sinal é positivo. E o valor do expoente é o número de casas que eu desloquei a vírgula. Então, 3, 6, 9, 10, 11. Então, fica aqui, ó, 11. Pronto. Tenho agora o meu segundo número escrito na forma de notação científica. Agora eu vou fazer a soma, né? Então, agora eu vou ter aqui, que é a soma que eu queria antes, é o que? 1,52 vezes 10 elevado a 14, mais 3,26 vezes 10 elevado a 11. Tá, galera? Ó. O que eu queria fazer antes era somar, né? Saber o resultado dessa soma aí, né? Queria saber o resultado dessa soma. Quanto é que dá essa soma? Para isso eu tenho que escrever os números de notação científica. Escrevi todos os dois. Ficou 1,52 vezes 10 a 14, mais 3,26 vezes 10 a 11. E agora é só somar esses números. Quanto é que dá isso, né? Era a pergunta que a gente tinha feito. Pessoal, para somar duas quantidades escritas na forma de notação científica, para fazer isso é necessário que os expoentes das minhas potências de base 10 que eles sejam iguais. Então, eu preciso que eles sejam iguais. Bom, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer com que essas quantidades sejam iguais? Isso eu vou fazer quando eu tiver escrevendo os números na forma de notação científica. Eu vou fazer isso aqui, ó, ainda nessa parte aqui. Quando eu tiver dois números para somar na forma de notação científica, eu vou olhar para o menor número. O menor número aqui é o que tem a menor quantidade de zeros. Então eu tenho aqui que o 326 é o que tem a menor quantidade de zeros, então é o menor número. Aí o que eu vou fazer? Vou primeiro converter esse menor número na forma de notação científica, verificar a quantidade de casas que a quantidade o valor do expoente aqui da 10, né? E o menor número aqui é o segundo número, é esse, né? Eu
Fiz a conversão em notação científica e fiquei com esse resultado aqui, que o expoente é 11. E eu vou fazer a conversão do primeiro número e deslocar a vírgula só até a casa de número 11. Então, na hora de fazer a conversão da notação científica do maior número, eu paro a vírgula na casa de número 11. Então, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Eu paro a vírgula aqui, ó. Eu tenho que parar a vírgula aqui, ó. Então, né? A vírgula parando aí, teríamos o quê? Nós teríamos o seguinte. Se a vírgula agora vai ficar aqui e não mais entre o 1 e o 5, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o número, né? Então, ó, 1, 5, 2, aí 0, vezes 10, a vírgula parou aqui, são 11, né? Ó, 6, 9, 10, 11, então ficou 1.520 vezes 10 a 11. Bom, agora eu tenho os meus dois números escritos na forma de notação científica. O primeiro está escrito, né? O 326 está escrito na forma de notação científica. O 152 não está. Ele está escrito usando potências de base 10. Mas esse é o procedimento para a gente conseguir fazer essa soma. Então tá aqui. Como é que eu vou fazer agora? Agora a gente escreve aqui, ó. 1.520 vezes 10 a 11 mais 3,26 vezes 10 a 11. Então agora eu posso fazer essa soma, porque os expoentes são iguais agora, ó. Da minha base 10, eles são iguais. Era só isso que eu precisava para fazer essa soma, para poder fazer essa soma. E aí agora como é que a gente procede? O que eu faço? Eu vou somar, ó, essa quantidade aqui com essa quantidade aqui. Lembra que a gente aprendeu lá na matemática a fazer essa soma? E é o seguinte, eu tenho o quê? 1.520 mais quanto? 3,26. Lembrando que quando eu vou fazer essa soma, pessoal, eu tenho que colocar a vírgula debaixo de vírgula. E a vírgula desse número, ela está aqui, ó, do 1.520. Aí eu completo com 0, 0. Aqui também eu posso completar com 0, não tem problema nenhum. Então, eu faço essa... Eu pego esses dois valores. Pego esse aqui e vou somá-los. Vamos lá. 0 com 6, 6. 0 com 2, 2, vírgula. 0 com 3, 3. 3 com 0, ou 2 com 0, 2. 5 com 0, 5. 1 com 0, 1. Então, o resultado dessa soma ficou aí. O resultado dessa soma ficou o quê? 1.523,26 e eu só conservo a minha potência de base 10. Eu só conservo aqui no resultado vezes 10 a 11. Então tá aqui o resultado dessa soma aí.
Agora, esse número não está escrito na forma de notação científica. Esse nosso resultado aqui, ó, ainda não está, porque esse valor aqui, ele tem que ser, ele é o Nzão maiúsculo, que a gente viu na aula passada, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. O valor aqui é 1523,26, então é maior que 10. Então eu tenho que transformar para um número menor que 10. O que eu faço? Pego a vírgula e desloco a vírgula. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3 e coloco aqui. Então nosso resultado vai ser o quê? 1,52326 vezes 10. Aqui já tinha 11, vai ter o 11. Como eu desloquei a vírgula, que é 1, 2, 3, eu vou ter que somar mais 3 aqui, ao 11 que aparece aqui. Então fica o que, ó? 1,52, 32, 6 vezes 10 a 11 com 3, 14 a 14. Bom, então esse é o resultado, é o nosso resultado. Então, se você soma esses dois números, que é aqui 1520 vezes 10 a 11, 1520 10 a 11, mais 1,52 vezes 10 a 11. Para expressar esse resultado na forma de notação científica, o nosso resultado vai ser esse, igual a 1,52 32 6 vezes 10 a 14. Então está aqui o nosso resultado final. É o resultado que a gente estava procurando aí. Isso? Então a gente ficou com 1,52 32 6 vezes 10 a 14 no nosso resultado. Então o que a gente tem que entender aqui? Eu tenho duas quantidades que são representadas por dois números muito grandes e quero fazer a soma dessas duas quantidades. Deixa eu ver aqui. Então eu tenho a primeira quantidade é essa, 152 trilhões, mais o 326 bilhões. Eu quero somar essas duas quantidades e expressar. Eu quero escrever essas duas quantidades em notação científica e somar os seus valores em notação científica e obter o resultado em notação científica. Então a ideia é que eu olhe para o menor número e faça primeiro para a notação científica do menor número. Fazendo a conversão de notação científica do menor número, eu vou saber a quantidade de casas que eu vou ter que voltar a vírgula do maior número, que foi o que a gente viu. Então, aqui o menor número, 326, né? Que é bilhões. Então, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Então, quando eu for converter o maior número, eu só vou voltar a vírgula 11 casas, que foi o que a gente fez aqui, olha. Então, ó, tá aqui, que foi o que a gente fez bem aqui. Ó, o maior número, esse aqui eu só vou voltar então, 3, 6, 9, 10, 11, a vírgula para aqui. Ao invés de escrever 1,52, eu vou escrever 1520, porque a vírgula parou aqui. Então, eu pego esses 4 números aqui, incluindo zero. Aqui, esse resultado aqui, ó. E fica esse resultado aqui. 1520 vezes 10. Agora, como os expoentes estão iguais, aqui é 11, aqui também é 11, posso efetuar essa soma. É assim que se faz na parte de soma. Eu tenho que
transformar os dois números que eu tenho em notação científica de maneira que os expoentes das potências de base 10 fiquem iguais. Estando iguais, como nesse caso, eu só efetuo a soma dessas partes aqui, dessa parte, com essa outra parte aqui, que foi o que a gente fez aqui, olha. É isso. A gente fez aqui. Pego esse resultado e transformo em notação científica, se o valor final não tiver, né? Então, o nosso resultado final é 1,52 vezes 10, 1,52, 32, 6 vezes 10 a 14. Esse é o resultado. Então, a gente vai fazer outro exemplinho aqui. E já pega a ideia do exemplo passado. Então, vamos fazer aqui um segundo exemplo. Exemplo 2, né? Exemplo 2. Então, imagine que a gente tenha outros dois números. Então, 456 mil, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. Ó. Então, e tem o outro número é 548 mil, milhões, bilhões. Então imagine que eu tenho essas duas quantidades aí e eu quero saber quanto é que é a soma dessas duas quantidades. Quanto é que dá essa soma? 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais 548, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Então, imagine que eu queira saber quanto é que dá essa soma, galerinha. Qual é o valor dessa soma? O procedimento é escrever. O procedimento é, quando eu vou fazer a soma, os expoentes das minhas potências de base 10 tem que estar iguais. Então, qual é que é o bizu? Qual é que é o processo que a gente tem que fazer? Eu olho para o menor número, que é esse aqui, que é o 548, e faço a conversão primeiro dele para a notação científica. Então, a vírgula que se encontra aqui, o que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, estaciona a vírgula. Aí vou reescrever esse número aqui, ó. Então, 1,48 vezes 10 a 3, 6, 9, 10, 11. Então, faço primeiro a conversão do número menor, depois eu vou fazer a conversão do número maior, porque eu sei que eu só vou voltar agora a vírgula 11 casas para o número maior. Só vou voltar a vírgula 11 casas. Então aqui, ó, só vou voltar a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a vírgula para aqui, ó. Reescrevendo esse número, fica o que? 4, 5, 6, e repito os zeros antes da vírgula. E mais um zero aqui. A vírgula parou aqui, né? Então, o que eu faço, ó? Eu volto aqui para trás 3 zeros, ponto. Aí eu volto mais 3 algarismos, ponto. Vezes 10 a 11. Então, vamos lá. Então, 4, 5, 0, 0, 0, 0, vezes 10 a 11, vezes 10 a 11, mais 5,48
vezes 10 a 11. Então aqui a gente já faz o mesmo procedimento que a gente fez da vez passada. Aqui eu pego essa quantidade toda, ó, e vou ter que somar com essa quantidade aqui, ó. Tem que somar daquela forma convencional que a gente faz, ó, 4.560 5,48. Lembrando, vírgula debaixo de vírgula. A vírgula desse número maior, ela se encontra aqui. É que eu posso preencher com zeros, sem problema nenhum. Opa. Opa. Deixa eu ver estranho aqui. Vamos, pronto. Mas, né? Então aqui eu vou somar 8, 4, 5, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 6 com 0, 6, 5 com 0, 5 e 4 com 0. Faço a mesma coisa, a vírgula vai ficar aqui, onde ela está, porque é uma soma, né? Aí eu ponto para separar as milhares, tá bom, pessoal? Os pontos são para separar as milhares. A vírgula é para separar a parte quebrada do número, tá? Aqui, então, fica como 4.560.005,48,48. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Ó, eu vou conservar essa parte aqui, ó. Eu vou pegar uma dessas partes aqui de um dos números que eu tenho. Eu tenho esses dois números, então eu tenho esse número, né? Então eu tenho esse número e tenho esse número. Então eu pego qualquer uma essa parte de qualquer um dos dois, porque é o mesmo valor para os dois, né? Então eu pego desse, por exemplo, e coloco aqui para acompanhar o meu resultado da soma, vezes 10 a 11. Novamente, essa parte aqui do número, essa parte toda aqui tem que ficar um número que seja maior que 1 e menor que 10. Aqui, logicamente, é o que? 4.565.005,48. Então é um número maior que 10. Então eu tenho que fazer o que com a vírgula? Aqui, ó, tenho que trazer ela para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaciono ela aqui entre o 4 e o 5. Fica aqui 4,560,005,48 vezes 10 a 11. Aí eu tenho que somar a quantidade de vezes que eu vou ter a vírgula aqui. Então, ó, 3, 6, né? 6 mais 6. Não é isso? Então, 11 mais 6 vai dar 17. Então, 4,560 004548 vezes 10 a 17. Ó, então aqui o nosso resultado daquela sominha lá. Então é assim que se faz para somar dois números na notação científica. O procedimento primeiro é: eu pego o menor número, faço a notação científica, verifico quantas casas eu tenho que deslocar a vírgula, que fica aqui no expoente aqui, né? Nós tivemos o resultado que deu 11. Então eu já sei que quando eu for fazer a conversão em notação científica
maior número eu só vou deslocar a vírgula 11 casas. Porque para fazer a soma, os expoentes têm que estar iguais. Tem essa igualdade aqui, ó. Quando tem essa igualdade, eu posso realizar a soma. Eu pego essas partes aqui, que eu chamei de mantissa, né? Na aula passada. Do primeiro número, também do segundo, eu pego e somo. Colocando vírgula debaixo de vírgula. E nós tivemos esse resultado aqui, tá bom? A gente vai tratar da operação de subtração, tá bom? Bons estudos aí, um abraço.